Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar um vídeo aqui de análise. Uma partida entre a Rumeros Bala e a Hat Blue. Diminuir um pouquinho o volume aqui da partida que está meio alta. E a gente vai tentar focar nos transportadores, né? Analisar o que eles fazem, o que a gente pode aprender e tentar aplicar na gameplay para melhorar. Hoje temos um convidado especial, o velho da Rumeros. Oi. E é a final da SPL, né? Você consegue ouvir a narração, ou Bartz? O volume da narração tá um pouco baixo, mas dá pra entender. Ah, eu não quero que escute narração, não. Só, eu acho que eu tenho esse jogo no aplicativo do Heavy Metal mesmo ali, de replay. Tu quer usar ele não? Tu usa Não, porque não quiser. por aqui mesmo. Tá. Ah, aqui a gente vê que o KJ já manda o míssil no Penha, né? Então, sempre nessa largada é sempre bom prestar atenção no KJ do outro lado, né? Outra coisa também é a rota que o Pen escolheu pra fazer depois que ele pegou a bola. Ele deu o giro e tentou ficar escondido do time adversário, esperando o time aliado chegar de reforço. Isso. Reduzindo também, sei lá, a linha de tiro do time adversário, ficando sempre com a parede lateral dele ali. Porque É, ali é campo aberto, é bem difícil ficar, né? exatamente. A gente vê que ele acabou ficando sozinho ali. Algo que eu notei, Bart, se você viu, foi no ult do Stingray. Ele espera, ele tem ult, mas ele espera o Penha gastar o dash. Isso deixa mais fácil dele acertar o ultimate do Stingray. Mesmo assim, não conseguiu acertar, mas realmente aumenta muito a chance de acerto. Vou ver a Little Monster do Shublames aqui agora. Lá já foi Rocado já. Tentando passar no drop. Às vezes não vale a pena, Bats. Esse espaço no drop. Já tô vendo que a galera mais veterana tá marcando muito o drop com dano em área, como eu mesmo pude fazer com o Clunker, né? O ideal eu acho que é realmente Artífice, como pegou a bola, tentar avançar um pouco, criar um pouco mais de espaço para depois passar. Como não fez isso, levou muita pressão dentro do drop e perdeu a bola. O drop dá uma sensação de segurança pra gente que às vezes é falsa. É, era uma sensação boa quando ninguém sabia jogar direito, né? Era Uhum. bem tranquilo. Mas agora com a galera avançando no gameplay, é um perigo você for passar no drop com jogadores, com carros na verdade, né? Com dano em área. Nossa, fica muito perigoso. E graças a isso, a essa marcação dentro do drop, a Romeiros consegue marcar esse gol. Recupera a bola ali e faz o gol. O Rick também foi muito responsável por evitar que eles conseguissem sair daquela região ali usando o Rampage sempre de bloco, né? De ameaça, empurrando sempre Artífice. Artífice tentou passar duas vezes ainda, mas ele conseguiu trazer ela de volta. É verdade. Ó, pega a bola, volta para a região do time, né? Como você bem havia falado. Ele não pega e vai em direção ao time inimigo. Ele também aproveita toda a oportunidade que abre para conseguir espaço de mapa. Sempre que abre espaço para entrar, para ficar mais perto do adversário, ele vai. Desde que seja seguro, né? Ó, marca sempre o passe, não deixa, né, a bola chegar no transportador inimigo. Ó, o tempo de passe foi mínimo, né? Que ele teve para passar e mesmo assim ainda acabou morrendo. A Artífice fazendo um bom bloco, se você percebeu. Ela ia. O Clank ia acertar a monstrinha, mas ela entra na frente, ó. Propósito. Justamente para evitar esse drop. Justamente também para não fazer com que a Little Monster gaste seu pulo à toa, né?
parte do drop realmente é a parte mais crítica, né? O corredor. Algo bom da Stargazer, né? Tava bem atenta. Quando o Clanker ulta, ele até saiu até com pouca vida. Geralmente quando ele ulta em mais de 3 alvos ou 3 alvos, ele sempre é punido e acaba morrendo. Mas seu suporte, sabendo disso, já foi direto curar ele. Ou seja, o Clanker não morreu por conta disso e pôde terminar sua ult com sucesso. Então é bom o suporte ficar ligado nisso. Ó, desvantagem numérica, ele conseguiu ultar e mesmo assim permanecer com a posse de bola na desvantagem numérica e abrir espaço, né? O ult do Judge é bom quando você está em desvantagem numérica, porque em vez de o pessoal ir pra cima de você, você faz com que a galera tente correr de você. Então é um bom momento para você usar o ultimate quando você estiver em desvantagem no time. Quando você estiver cercado, tiver muita gente perto de você, o Judge é muito bom lutar nessas horas. Ali atrás eu vi que o time foi muito atrás do Penha e abandonou o trabalho que começaram em cima do Rick. Quase finalizar ele. Escolha, né? É. Nessa foi interessante, ó. Posicionamento. Foi 3 no gol e um no corredor, ó. É tanto que ele foi justamente o cara que pegou a bola. Ou seja, não é o ideal ficar os 4 dentro do gol, né? Mas sim mesclado, né? 2 no gol, um no centro, o outro no corredor. Com tanto carro de controle em área e dano em área que a gente tem hoje, ficar agrupado pode não ser a melhor escolha, principalmente quando você não tem pra onde correr tá dentro do gol. Exatamente. Esse jogador justamente fora salvou esse gol. Uma coisa que eu acho que vale a pena comentar também é o fato de que a monstrinha tá jogando em muita dificuldade, porque o Judge consegue trocar muito com ela, fazendo com que ela não consiga ganhar espaço de mapa tão fácil, enquanto o fato dela estar parada se defendendo do Judge ou tentando fugir, abre espaço pro Khan que dropa ela. É, verdade. Não é uma matchup boa contra ela, né? Mas tem o Stingray, né, pra cobrir ela com dano, né? De novo, o Stinger esperou o Rampage usar o dash, esperando o carro adversário do alvo dele usar o dash e ele lutou em cima. Exato. Ou seja, é aproveitar esses momentos, né? Pegar seus carros que você tem vantagem e ir pra cima deles. O Stingray consegue eliminar o Rampage muito fácil com a ult. Ó, Então, ali atrás, volta um pouco, volta uns 15 segundos. Ali atrás, aí nesse momento, ó, o time cercando o Penha pra morrer, ele usou o Meteoro pra dificultar o time adversário em bater nele. O time adversário, ó, pressionando ele, nasceram uns 4 em cima dele, ele ficou no Meteoro, ó, isso. forçando os caras a fugirem Dá e pra abrindo ver bem espaço na pro hora Stinger que, dominar. em vez da Little Mochi nele, ela tentou desviar do meteoro, porque ele foi na direção do meteoro. E aí abriu espaço pra ele conseguir sair lá de dentro. É. Mesmo em desvantagem numérica de novo. Eu não percebi, mas eu acho que o Stinger esperou. É, isso mesmo. O Stinger esperou justamente o Penha gastar o ult pra depois ele ultar. Que fica mais fácil de você acertar o ult. Olha lá, gastou o dash, pegou o ult, usou. Ele não tinha ult ainda, mas ele estava muito perto de conseguir. Ou seja, muito perto de conseguir é você realmente acertar 2, 3 tiros, pronto, você já vai ter ult. Então assim que ele pegou, já gastou a ult porque o requisito, né, que era o Judge gastar o dash, foi cumprido. Então era só ultar mesmo. E o Rampage, sempre evitando ela de avançar muito rápido no mapa, ficando no mínimo na frente. É, sempre blocando o caminho dela. E se ela consegue espaço, ele volta com a Artificer pra forçar ela ou avançar sem vantagem, ou voltar. E aí o Clanker pega a Little Monster.
Sempre que tem tiro disponível, o Judge procura virar pra bater. Vamos voltar mais uma vez aqui. Ó, ó, não tinha necessidade, ó, se vocês perceberem, do Fullmetal Judge gastar o dash. Não tinha nenhuma necessidade, ó. Ele poderia ter guardado pro ult do Stingray, que ele já tinha ult. Mas ele gasta por conta do KJ no meio da arena. O KJ com o Mist, ele não consegue dropar no meio da arena, então não tinha por que você tentar desviar disso. E o foco aqui era o ult do Stingray realmente, que já matou ele umas 3, 4, 5 vezes, né? Na verdade, nesse jogo o Stingray erra poucas vezes a sua ult. Então, saber usar os recursos na hora certa pode valer, né? Muito a pena. Principalmente contra bons jogadores, né? Que basicamente não erram o ult do Stingray, né? Você que tem que fazer ele errar. Ó, agora o Davi fez certo, ó. Ele não esperou o Little Monster ficar livre para executar o passe. Mas ele continuou adiantando para que a bola chegasse no gol o mais rápido possível. Porque se ele fosse tentar passar para a Monstrinha, talvez ele não tivesse espaço para passar. De novo, gastou o dash e só depois o Stingray finalizou. Exatamente. Então o dash é algo que os carros geralmente usam bastante, né? Não tem como, né? Então essa espera, né? Vale a pena. E dá pra entender que ele tá escolhendo de alvo, na maioria das vezes, o Fullmetal Judge. Porque ele espera que o Fullmetal Judge do dash pra ele usar o ult no Fullmetal Judge. Uma vez até agora eu acho que foi no Rampage, mas todas as outras eu acho que foi no Fullmetal Judge. Eu acredito que ele vai no Judge justamente quando ele tá com a bola. Mas quando seu time tá com a bola, aí ele vai focar o ult dele no Rampage, que é o alvo mais fácil de ele acertar. E é um alvo que dá muito trabalho. Ó. Mais uma vez, ó. Vai tentar passar, não tem espaço. Não valeu a pena. Olha como deu errado, né? Seria até melhor ele ter continuado, né? No caso o Sawyer aí, no caso sou eu mesmo, né? Continuado o trajeto pra conseguir uma folga depois, né? E não agora. Agora juntou todo mundo. Então marcar esse passe de bola, né? Sempre que a bola não tiver com o transportador, tem que alguém marcar o transportador em vez da bola. Que isso pode fazer você garantir a bola, né, nesses passes errados. Olha o quanto tempo a LM passou ali atrás parada só por pressão do Clank. Às vezes só segurar, evitar o avanço, evitar conquistar mapa, enquanto o time adversário lida com a ameaça ou com a marcação do outro lado, ajuda. Exatamente. Ó. O Judge agora conseguiu estar bem. Que partida foi essa, viu? Pressão de um lado do outro. Stingray de novo de ult, vamos ver se ele vai esperar ele dar o dash pra ele finalmente finalizar. Não, marcaram o Stingray antes. Acho que a partir de agora eles prestaram mais atenção nisso. Olha lá, o Penha tá segurando o dash agora. Stingray morreu, mas ele ainda tá segurando. Então, realmente é um recurso, né? Que é necessário guardar, né? Ó, ele não gasta o dash, tá vendo? O KJ De vem. novo, a marcação em cima do Stingray pra abrir espaço pra Ó, o Judge. agora, como último recurso que ele gasta o dash, né? E graças a isso ele consegue, né? Guardar até ter ult pra poder sair vivo. Olha só como deu bom, né? Guardar esse recurso, né? Do dash. O Stingray não ultou ainda, ele tá há muito tempo com a ult porque ele tá esperando o dash do Judge e ele não tá usando. Isso. Ou seja, ele ainda não percebeu que o Judge tá guardando esse ult pra ele, né? Então a partir desse momento já é complicado, é um jogo de mente, né? Poxa, ele não vai usar o dash nunca. E aí você vai segurar essa ult rápida de pegar o tempo todo, né? Olha lá.
Agora que seu time consegue recuperar a bola, não graças a ele, ele gasta seu ult no alvo mais fácil, que é o Rampage. Soltou a bola de novo, certíssimo. Isso. Ele agora Lá. consegue ficar na luta pra recuperar ela. Isso. Essa jogada é boa ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Isso, é exatamente agora. Ele vê que ele vai morrer, ó, tá cercado. Vale mais a pena o quê? Você largar a bola para um lado e sair para o outro. Veja que separou o time deles, né? O transportador e o suporte foi para a bola e um foi apenas te marcar. Então é muito importante. Você ficou vivo, agora ele tá ultando, tá botando pressão graças a ele ter ficado vivo naquela jogada. Olha só como vale a pena, né? Você ficar vivo. Então E largar a a bola tá bola. no mesmo lugar em que ele largou da primeira vez. Exato. Olha lá, e consegue recuperar a bola. Então, não é sempre que você faz isso, mas quando você vê que você tem certeza que você vai perder a bola, como naquele caso, ele tava com 100 de vida e 3 jogadores bons atrás dele, ele não pensou duas vezes, jogou a bola e sai. Sai para poder se recuperar. E deu certo. Valeu a pena. E aí, belo gol, né? Clanker puxou, ficou só um para marcar o gol. E gol da Romeiros. Mais uma largada, vamos ver a rota que os transportador que pegar a bola vai escolher fazer Mas, pra se defender. exatamente, olha lá. Tomou o míssil, não tem o que fazer. Ó, voltou pro meio do time dele. Ó. Isso. Ele procura o suporte lá. Não é só esquivar do time inimigo, né? Mas é você procurar seu suporte pra ele poder te ajudar. E tchau. Nossa, é muito jogador bom. Né, Vats? É mesmo. É muita coisa pra você focar. A escolha do Stingray, que tava mirado no Rampage, resolveu desviar pra eliminar a Black Lotus ali atrás também com a ult. É, só não tem Black Lotus, mas tudo bem. Black Lotus não, Stargazer. É Stargate, exatamente. Tirando o suporte do time. Então. Ó, o belo drop da Pups. E bela recuperação do Raven também. Isso, instantâneo, né? Quase deu ruim esse passe. Esse erro é mais comunicação mesmo. Se espera acontecer algo e não acontece, né? Não teve nem o que fazer, a bola só não balançou. Stargazer curando muito. Nessa hora a comunicação é importante. Eu me lembro de ouvir o Pups falar: não solta, não solta que eu tô contigo. E aí tu não soltou a bola e conseguiu manter a posse de bola até que o Penha conseguisse abrir espaço e pegar ela. Todo mundo lá. Graças a não soltar a bola, né? Então tem ocasiões que você solta, mas tem ocasiões que não. Um Stargazer consegue te curar muito, né? Então, por conta disso que eu não soltei de jeito nenhum. E ainda mais, né? Qual a posição que a gente tava? A gente tava num lugar em que era propício de se perder a bola, ser gol deles, né? Na ocasião que o Penha largou a bola, a gente tava no ataque, então tinha todo um percurso para poder defender. Mas ali, perder a bola naquele lugar, nossa, é terrível. É realmente o último do último caso. Mas nesse caso tinha uma Stargazer curando muito, muita cura disponível. Então não valeu a pena soltar a bola, né? Era melhor esperar até limpar o caminho, que foi o que aconteceu, né? Não tinha desvantagem numérica, era os 4 jogadores brigando o tempo todo. Então valeu a pena. Nossa, véio, essa.
deu bom e depois deu ruim, porque é muita jogada boa, né? Olha só o que acontece, velho. Todo mundo junto, só tem dois vivos, né? 4 contra 2. O que acontece? O Clank separa o cara que tá com a bola, consegue eliminar antes do time chegar. Mas ainda Última acaba partida morrendo. ele leva dois, né? Mas é. O ult do Stingray acertando o Rampage, né? Tirando. Essa partida é muito boa mesmo. É muito detalhe que pessoal que quer aprender a jogar com seu carro, um desses carros que está sendo jogado, assista esse vídeo e preste bem atenção no carro que você quer aprender. Nossa, vai aprender muita coisa. Ali o dash do Rampage desarmando a Little Monster, evitando ela de pegar a bola. Foi pra cima dela mesmo, Mantendo a né? bola em disputa. Foi, mantendo a bola ainda em disputa. Ele podia ter ido na bola pegar ela, mas ele resolveu desarmar ela e manter a bola em disputa pro time aliado, que acabou ficando com o Daniel Penha. Usando bem o Meteoro, o Penha. Sempre que A tá na. paciência pra avançar. Isso, esperando o KJ, esperando o Stingray. Só que essa posição não é uma boa posição, porque é no meio do corredor. Qualquer tiro, qualquer coisa, você é jogado pra o drop. A Ravena fez certo, ó, largou a bola, ia morrer, saiu vivo. Boa, conseguiu passar. É muito importante o pessoal sair para se recuperar. Pode ser certeza que muitas vezes vocês vão ver os jogadores saindo com quase nada de vida, ou seja, aproveita o maior tempo possível dentro da briga, mas decide sair bem na hora. Ali falta de comunicação. O time tinha dois recursos para fazer o gol, mas acabou não usando, não conseguindo fazer nenhum dos dois ser efetivo. Exatamente. Essa hora aí foi idosa lá, marcando o transportador, que a gente sabe que o Stingray não tem condições de levar a bola por muito tempo, então Stargazer vai lá cancelar o reparo. O Stingray fica meio sem saber o que fazer, porque não tem suporte, não tem transporte para ele passar, então é muita pressão. Passe no drop a gente já viu que às vezes não vale a pena. Nossa, aí double kill é complicado. Stargazer no pé para pegar a bola de volta. É. Dois eliminados. Soltou a bola para um lado, foi pro outro. Garantiu a posse dela e ficou vivo. Né? E ficou vivo. Porque meio que os inimigos ficam indecisos, né? E agora, elimina um alvo importante ou vou atrás da bola, né? Então esse tempo de resposta, se vacilar por um momento, não consegue nenhum nem outro. Marcando o passe sempre. A bola não tá no alvo certo, marca o cara. Belo ult do Pen agora. Vou até voltar um pouquinho aqui. Olha essa ult pegando certinho, ó. Muito bom mesmo.
Nada de se afoitar para passar a bola. Segura ela com paciência. Mantenha a posse É. dela até quando achar que seja necessário. E aí foi o momento do gol, né? Antes Momento do gol. de. Olha só, não precisa forçar o passe, né? Se não tá seguro pra passar, não passa, né? Perder a posse de bola aqui não vale a pena lá. Poderia ter tentado passar, mas não vale a pena. Ele fez o quê? Baitou o passe, usou o ult e conseguiu eliminar muita gente, né? De novo, mais uma escolha simples que resultou em gol. E nesse caso, gol da vitória. Exatamente, né? Então fica aí essas jogadas excepcionais de todos os jogadores para que você também possa fazer nas suas partidas. Valeu, Bartz, pela companhia. Essa foi Valeu. mais uma análise de partidas daqui do canal do Sawyer. Um cheiro aí do Vai dar Romeros. Valeu. Até a próxima, pessoal. Foi bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal. E podem colocar suas sugestões do que vocês querem ver nos próximos vídeos. Valeu, até a